Existem alguns fenômenos naturais que são conhecidamente raros, como o raio caindo 2 vezes no mesmo lugar ou um vulcão adormecido que entra em erupção de maneira inesperada. Mas tem algumas coisas que são tão raras que você só ia acreditar se elas fossem registradas em vídeo, como cachoeiras que fluem para cima, gelo se esticando que nem gelatina ou nuvens usando arco-íris como chapéus. Ficou intrigado? Bom, se prepara porque a gente está prestes a dar uma olhada em alguns dos momentos únicos na natureza que foram registrados em vídeo. Como você sabe, cachoeiras são quedas íngremes, onde um rio ou corpo d'água mergulha em uma piscina abaixo. Elas não são exatamente incomuns, com mais de 7.800 cachoeiras documentadas ao redor do mundo, mas incrivelmente algumas delas se recusam a obedecer às leis da gravidade, como essa em Evans, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Caramba, a água tá fluindo para trás em vez de cair sobre a borda. Parece alguma espécie de magia, mas na verdade, esse pequeno riacho simplesmente não conseguiu competir contra os ventos de 96 km por hora, que varriam a área, e que eram tão poderosos que sopravam água de volta da mesma forma que veio. Isso aí é virar as leis da natureza de cabeça para baixo. E falando em cachoeiras, dá uma olhada nesse fenômeno que aconteceu no Vale do Yosemite, na Califórnia, em 2019. Essa é a famosa Cachoeira de Yosemite, uma cachoeira de 1.646 metros, que quando capta a luz do sol de uma maneira exata produz um arco-íris verdadeiramente gigantesco. Agora, você pode estar pensando, mas eu vejo arco-íris assim o tempo todo. Mas deixa eu perguntar, você já viu um arco-íris à noite? Bom, em junho de 2023, durante uma noite sem nuvens com lua cheia, a luz da lua estava tão brilhante que conseguia criar um arco-íris, ou como também são conhecidos, moonballs, na névoa das cachoeiras do Vale de Yosemite sob as estrelas. Mas como é que isso é possível? Bom, os arco-íris são formados quando a luz é dispersa por gotículas de água através de um processo chamado refração. Mas não precisa ser luz solar, pode ser qualquer fonte de luz brilhante, incluindo a luz da lua. Uma mistura de luz das estrelas, luz da lua, cachoeiras e arco-íris resultam nos moonballs. Olha, se não fosse pela filmagem, eu diria que esse lugar é muito mágico para ser real. Agora, cachoeiras como essas são bem impressionantes, mas você já ouviu falar de um cloudfall? Isso não é só um cloudfall, é um cloudfall reverso, e de longe você pode simplesmente confundir com uma gigantesca onda que rola. Essas imagens foram capturadas sobre o pico do Bluff Knoll, no Parque Nacional de Stirling Range, na Austrália. Cachoeiras visíveis como essa se desenvolvem durante o tempo limpo imediatamente após chuvas fortes ou neve, que umedecem a atmosfera inferior. Os céus limpos permitem que o ar esfrie, até que esse ar úmido esteja saturado, formando um mar de nuvens. À medida que mais ar denso se acumula, chega um momento que ele transborda pela borda da montanha, ou é varrido por uma rajada de vento, fazendo com que o mar de nuvens pareça subir a montanha. Não importa a direção, é hipnotizante de qualquer forma. Todo mundo já viu imagens de incêndios florestais fora de controle, daqueles que vão engolindo tudo no caminho. Mas nesse próximo caso, que foi filmado em outubro de 2019, a gente vai ver um incêndio no meio de uma árvore. Como é que é possível uma coisa dessas? Bom, parece que um raio atingiu essa árvore específica, localizada no Texas. As árvores são naturalmente ótimos condutores de eletricidade, por causa da sua seiva. Então, feito para raios naturais, podem direcionar uma vasta quantidade de eletricidade dos raios para suas raízes e para a terra ao redor. Mas a madeira seca e morta que compõe o centro de uma árvore fornece uma ótima lenha para um incêndio. E quando é atingida por um raio, um único raio pode chegar a algo entre 27.760 e 38.000
1871 graus. E isso é pelo menos 5 vezes mais quente que a temperatura da superfície do Sol. Então a madeira morta no centro da árvore foi danificada, com as camadas externas vivas e úmidas protegendo a estrutura externa dela, resultando nesse inferno em cápsula. Mas quando se trata de infernos naturais, nada se compara às erupções vulcânicas. É aqui que a rocha líquida e quente derretida sobe através da crosta terrestre até que uma acumulação de pressão irrompa na superfície, causando uma erupção mortal de lava, cinzas e gases. Mas isso não é nada especial. Na verdade, cerca de 50 vulcões ao redor do mundo estão em vários estágios de erupção nesse momento. Só que algumas erupções são mais eletrizantes do que outras, que nem essa que ocorreu no vulcão Krakatoa na Indonésia em 2018. Não, peraí, tem uma tempestade de raios dentro das cinzas vulcânicas. Como é que é possível isso? Bom, os raios vulcânicos surgem de partículas de cinzas vulcânicas e às vezes gelo colidindo e fragmentando, o que gera eletricidade estática dentro da pluma vulcânica e por sua vez gera raios. Como algumas dessas plumas conseguem alcançar até 54 km na atmosfera, quanto mais alta a pluma, mais partículas há, dando-lhe uma maior chance de produzir raios. Mas visto que plumas tão altas são teóricas, com a maioria delas alcançando um máximo de 45 km, raios vulcânicos ainda são uma ocorrência super rara. Mas mesmo sabendo que essas tempestades são bem raras, isso não me deixa com menos medo delas. Entre assistir uma árvore pegando fogo de dentro para fora e uma pluma vulcânica com a sua própria tempestade de raios, qual ocorrência totalmente natural você acha mais legal? Para a árvore, clique no botão de curtir, e para a pluma, se inscreva. Combinado? Então de volta aos nossos fenômenos. Apesar do que você possa acreditar, erupções vulcânicas nem sempre envolvem lava ou cinzas. Na verdade, elas podem ser bem úmidas, mas as erupções podem ser tão poderosas e tão mortais quando são feitas de lama. Sério mesmo, de lama? A lama pode ser mortal? Com certeza pode. Esse vulcão de lama em particular está localizado em Trinidad e é conhecido assustadoramente como Jardim do Diabo. Ele explodiu pela primeira vez em 1852 e ainda está ativo hoje. A pura força da explosão derrubou toda a vila e cortou as árvores. Erupções semelhantes de baixo perfil ocorreram nos anos seguintes, mas em 2018 ele se tornou violentamente ativo de novo, derramando lama quente derretida a cerca de 815 graus, por mais de 45 metros em toda a direção a partir do centro. Parece inacreditável do alto, mas o que causa a erupção da lama nessa escala? As erupções são causadas pelo aquecimento da água e pela mistura com minerais profundamente abaixo da superfície da Terra, até que a pressão aumenta cada vez mais, e a mistura lamacenta é ejetada para fora em todos os lugares. Um inferno de lama. Não é de se admirar que ele se chame Jardim do Diabo. Essa lama provavelmente veio do próprio capeta. Bom, se esse último vídeo não te provou que a Terra tá viva, então dá uma olhada nisso. Como assim? O chão tá respirando? Não pode ser. O que tá acontecendo aqui? A floresta tá encantada? Esse vídeo foi na verdade filmado no rosto de um gigante adormecido coberto de musgo. Bom, essa floresta específica em Quebec, no Canadá, tá sendo atingida por fortes rajadas de vento, que faz as árvores balançarem de um lado para o outro. Como o solo tá coberto por musgo leve, as raízes das árvores também estão se movendo. Essas fundações de raízes estão ligadas a pequenas árvores jovens, e não a grandes carvalhos, o que as torna ainda mais instáveis. Então, quando o vento bate, as raízes rasas fazem o chão inchar para cima e para baixo, enquanto as árvores se movem. Eu nunca tinha visto nada assim antes. E você? Me conta aí nos comentários. Enquanto a maioria das florestas parece cheia de vida, a maioria dos desertos parece bem deserta. Mas se você caminhar até o deserto do Atacama, que se estende pelo Chile e invade a Argentina, a Bolívia e o Peru, você pode encontrar algo que faz o lugar parecer magicamente vivo.
Não, pera aí que eu acho que esse é o vídeo errado. Até porque isso aí é gelo, né? Pera aí, deixa eu tentar de novo. Não é que era esse vídeo mesmo? Esses picos de gelo são chamados de penitentes e podem variar de alguns centímetros a mais de 5 metros de altura. Essas formações únicas são encontradas apenas em desertos montanhosos, em áreas com quase 4.000 metros acima do nível do mar. Essa elevação é o que faz com que eles permaneçam congelados. À noite, sem o calor do sol, a temperatura aqui despenca, atingindo mínimas de 2 graus durante o inverno. Combinada com a umidade na atmosfera, essas partes do deserto podem experimentar nevascas. Mas quando os recortes na neve absorvem a luz solar e a alta radiação solar aquece a neve em uma atmosfera seca, a neve pode deixar de fazer a transição para um estado líquido e vaporizar, um processo chamado de sublimação. Quando isso acontece, os espaços entre a neve começam a ficar mais finos e ocos, deixando pontas individuais de gelo compactado em pé. Quem diria que um fenômeno natural poderia ser tão legal? Continuando com esse tema gelado, a gente vai mudar o nosso foco do deserto para o estado do Maine, onde algo estranho acontece na água. Ver uma folha de gelo perfeitamente circular girando infinitamente no mesmo lugar não parece uma coisa natural, mas ainda assim isso se deve a um conjunto perfeito de coincidências geladas. Esses círculos de gelo podem variar de menos de 1 metro de diâmetro a mais de 90 metros. Seu aparente movimento interminável é causado pela água fluindo, que cria uma força chamada cisalhamento rotacional. Olha esse aqui girando. Inicialmente, a força da água fluente quebra um pedaço do gelo, então na correnteza o gira ao redor. Conforme o disco gira, ele esfrega contra todo o gelo ao redor, e quando faz isso ele se torna um círculo menor e mais suave. Eu não sabia que uma coisa tão simples podia ser tão hipnotizante. Agora, em Oregon, nos Estados Unidos, uma mulher entrou no seu quintal e encontrou a piscina cheia de gelo, considerando que partes do estado do Oregon podem ficar tão frias quanto menos 48 graus. Isso parece bem normal, né? Só que quando ela tocou, não parecia gelo de forma alguma. Na verdade, ele esticou quando ela passou a mão por ele. Tá, sem falar que isso parece estranhamente satisfatório, o que está acontecendo aqui? Bom, a tensão superficial da água é uma força que faz o líquido se comportar como elástico, então a temperatura teve que estar certa para isso acontecer. Como o gelo se forma a 0 grau, ele deve ter sido apenas alto o suficiente para atuar na superfície da água, para que permanecesse num processo de congelamento. Portanto, não é exatamente gelo duro ainda. Ele está realmente em um estado de quase congelamento, e é estranhamente satisfatório. Mas a água fica ainda mais estranha nesse lago em Dominica, conhecido adequadamente como Lago Fervente. A temperatura da água aqui torna esse um dos lagos mais quentes do mundo. A explicação de como isso é possível está bem abaixo da superfície. O Lago Fervente é na verdade uma fumarola inundada, que é uma abertura onde gases vulcânicos e vapores são emitidos. A lava derretida abaixo aquece a água subterrânea, transformando-a em vapor e forçando-a a subir até a superfície, onde condensa em água quente. Tá, mas quão quente é isso aí? Bom, a água varia de 82 a 93 graus, isso só nas bordas. Os cientistas que estudam o fenômeno não conseguiram medir a temperatura da água no centro porque é muito quente para acessar. É meio que nem uma chaleira, só que uma chaleira que é um buraco de 61 metros de comprimento no chão. Na TV e no cinema, um personagem pode ter uma nuvem de chuva pessoal pairando sobre a sua cabeça para mostrar quando ele tá se sentindo triste. Mas elas não são reais. Todo mundo sabe que chuva não funciona assim, né? Errado. Esse fenômeno real é conhecido como chuva ultralocalizada, onde um pequeno jato de precipitação cai em uma área muito específica. Esse evento é incrivelmente raro, porque as nuvens de chuva geralmente se estendem dezenas a centenas de quilômetros. Então as flutuações de temperatura necessárias para induzir a chuva tendem a afetar toda a nuvem em vez de apenas uma pequena parte dela. Mas pode acontecer, como aconteceu aqui em um estacionamento na Indonésia em 2021. Saudara, ini hujan di mobil ini doang, ini lihat nih, yang lain kagak nih. Nih, yang lain gak ada yang hujan. Ini di mobil ini doang nih. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Di sini doang nih hujan nih. Ini di sini doang hujan, lihat. Nih.
Não tem nada mais relaxante do que molhar os pés na beira do mar, mas tem algo sobre essas ondas que é meio estranho. Você consegue ver? Podem ser bem pequenos, mas essas ondas estão fazendo quadrados. Esse fenômeno é chamado de mar cruzado, onde sistemas de tempestade com ventos fortes que sopram em duas direções diferentes simultaneamente geram ondas que ocorrem em ângulos contrários, e quando colidem, criam essas estranhas caixas aquáticas. Embora pareçam bonitos perto da costa, podem ser perigosos quando ocorrem mais longe no mar. Aqui, as ondas podem ser mais fortes e altas, e o cruzamento das ondulações pode criar correntes de retorno poderosas, que podem facilmente dominar surfistas e navios. Então, se você vir um conjunto de ondas quadradas vindo na sua direção, é bom sair da água logo. De todas as criações da mãe natureza, o cacto é uma das mais malucas. Essa planta, conhecida pelos seus espinhos, cresce em uma variedade de formas e tamanhos. A menor delas, chamada Blossfeldia, é tão pequena que seu diâmetro máximo é um pouquinho maior que uma moeda. Já o cacto saguaro é o maior do mundo, o maior de todos, alcançando impressionantes 23 metros de altura. Isso é mais alto que um prédio padrão de 7 andares. Mas quando você abre um cacto, fica ainda mais incrível. Você pode ter ouvido dizer que 90% do cacto é composto por água, mas e os outros 10%? Bom, a polpa verde esponjosa do cacto é mantida úmida graças à camada externa serosa, que reduz a perda de água. Mas no centro, você consegue ver um anel de costelas lenhosas que dão ao cacto saguaro a sua estabilidade estrutural, o que permite que ele cresça tanto. E ele realmente precisa disso, porque no seu tamanho máximo, a água armazenada nele pode significar que um cacto totalmente hidratado pode pesar mais de 2.177 quilos. Então, se você vir uma dessas coisas prestes a cair, é melhor correr. Durante o dia, o topo do vulcão Kawaidjan, na Indonésia, parece uma cratera de vulcão comum, mas à noite algo sobrenatural acontece. No cume da montanha, que alcança mais de 2.700 metros de altura, o pico é coroado por guirlandas de chamas azuis e roxas brilhantes. Embora pareça que a lava azul está irrompendo do pico, o que realmente está acontecendo é ainda mais incrível. Esse vulcão produz naturalmente alguns dos mais altos níveis de gás sulfúrico do mundo. Conforme eles escapam de fissuras e aberturas nos lados do vulcão, eles entram em contato com oxigênio na atmosfera e são incendiados pela lava fervente. Ao contrário da maioria dos combustíveis, o enxofre queima em azul e em baixa temperatura, o que cria essas visões incríveis. Mas mudanças dramáticas de cor não são apenas uma característica do Kawaidjan. A grande fonte prismática no Parque Nacional de Yellowstone, localizada na bacia do Geyser Midway, é a terceira maior fonte termal natural do mundo inteiro, medindo 112 metros de diâmetro. Isso a torna mais de 2 vezes o comprimento de uma piscina olímpica e pelo menos 4 vezes mais colorida. O leito de rocha aqui é lar de grandes círculos concêntricos de azuis, verdes, amarelos e laranjas vibrantes, gerando uma visão completamente única. Mas essas cores não foram pintadas. Elas se devem à água termal geotérmica que irrompe do centro da fonte, que pode atingir a temperatura de 87 graus. Quando essa água se espalha, ela esfria, permitindo que diferentes anéis de bactérias que prosperam em altas temperaturas se desenvolvam em áreas que variam de 55 a 87 graus. Tô suando aqui só de pensar. Outro dos lagos incrivelmente legais da natureza pode ser encontrado na ilha de Eilmalk, em Palau. Ele tem cerca de 12 mil anos, tornando-se um remanescente raro da última era do gelo. Mas o que realmente é especial sobre ele é o que tá lá dentro. Milhões de águas-vivas douradas fizeram do lago sua casa, e elas são completamente únicas, porque esse aqui é o único lugar do mundo onde você pode encontrar essa espécie específica. Mas como é que elas chegaram até aqui? Bom, em algum momento durante a última era do gelo, à medida que os glaciares derretiam e os níveis do mar subiam, o recife do Mioceno desse lugar foi inundado, e o que se tornou o Lago das Águas-Vivas foi isolado do resto do mundo. Sem predadores naturais, as águas-vivas se multiplicaram em milhões ao longo das gerações. Uma mutação genética que ocorreu há vários milhares de anos também significa que todas elas são completamente inofensivas. Então os turistas podem fazer snorkel com elas sem medo de serem picados. Olha só essa filmagem, parece ter saído de um sonho. Bom, um pouquinho mais longe daqui tem um fenômeno subaquático que parece mais com algo do meu pior pesadelo.
Sim, isso é um buraco gigante dentro do oceano. Tecnicamente é um gigantesco sumidouro ao largo da costa de Belize, também conhecido como Grande Buraco Azul. Há cerca de 15 mil anos, os níveis do mar começaram a subir, e o buraco foi submerso, fazendo nascer a piscina de pesadelo mais inquietante do mundo. É o maior buraco marinho do mundo, com mais de 304 metros de largura e 121 metros de profundidade. Mas como é que dá para saber que ele não foi formado subterraneamente? Bom, as estalactites, que são formações de pingente, formadas a partir de depósitos minerais de gotejamento de água, provam que tudo já esteve acima do solo. De alguma forma, isso não torna esse vazio perfeitamente circular no oceano menos inquietante. Que é aquilo no céu? É um pássaro? É um avião? É uma nuvem? Não, aquilo é... It's the most beautiful thing I ever seen. Pera aí, é uma nuvem com uma auréola de arco-íris? É quase isso. Isso é o que se chama de nuvem Peleus. Elas ocorrem em altitudes muito elevadas, onde é frio o suficiente para os cristais de gelo se formarem. O Sol tem que atingir os cristais de gelo dentro da nuvem no ângulo perfeito, e também está mais alto no céu naquele dia específico. No inverno, por exemplo, o ângulo do Sol é muito baixo para reagir com os cristais de gelo, mas no verão é mais provável. O gelo refrata dentro dos cristais e causa esse efeito de auréola colorida. É raro que todas as condições estejam exatamente certas para produzir esse espetáculo, e ainda mais raro que alguém tenha uma câmera à mão pronta para gravar. Então considerem-se sortudos por poder ver. Mas sabe o que é mais legal do que ver uma nuvem Peleus? Ver 8 arco-íris de uma vez. Sim, 8 arco-íris. Uma quantidade absurda. Os duendes devem estar trabalhando pra caramba. Arco-íris duplos são coisas que eu já vi mais de uma vez, e muitos de vocês viram também, tenho certeza. Isso acontece quando a luz solar é refletida 2 vezes dentro de uma gota de chuva, com a luz violeta que chega ao olho do observador, vindo das gotas de chuva mais altas, e a luz vermelha das gotas de chuva mais baixas. Mas 8 arco-íris aparentemente em orientações diferentes no mesmo lugar. Sei não, hein? Tô sentindo cheirinho de Photoshop aqui. Deixa eu fazer uma pequena busca reversa de imagens. E opa, olha só. Aqui tá a imagem original mostrando que, nossa, são 4 arco-íris ainda. O que é um evento muito raro de qualquer forma. Porque para 4 se formarem, significa que 2 fontes de luz diferentes tiveram a sua luz refratada pelas gotas d'água. Tipo a luz do sol e a reflexão em um lago, e alguém estava com a câmera pronta para tirar uma foto. Que belíssima coincidência. Imagina dar aquele passeio agradável pela praia. É muito relaxante. As ondas batendo na costa, a areia brilhando em azul neon, as palmeiras balançando... Peraí, como é que é? E não é só a areia, a água também está brilhando em azul. Pretty good. Yep. Será que a gente entrou num próximo filme do Avatar? Não, isso tudo é real. Essas praias devem a sua iluminação azul única ao plâncton, especificamente um fitoplâncton que se chama Lingoludinium polyedron. Ele produz luz usando um produto químico chamado luciferina, que é ativado como resposta ao estresse e ao movimento repentino, principalmente para se defender contra predadores e atrair parceiros. Então o que você de fato está vendo são algas que flutuam no mar, produzindo esse brilho azul intenso quando você as toca. Mas alguém aí pensou em entrar na água e fingir que é um mago que lança feitiços? Ninguém? Eu também não pensei nisso não. Nos afastando do mar e olhando sobre uma série de planícies áridas perto de Darvaza, no Turcomenistão, nada parece fora do normal aqui, até você avistar o que parece ser a entrada literal para o inferno. O lugar se chama Cratera de Gás de Darvaza, também conhecida como Portões do Inferno. Mas apesar dos apelidos legais, essa caverna de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade é um completo mistério. Ninguém sabe exatamente como a cratera se formou ou como pegou fogo. Nem mesmo se sabe há quanto tempo ela tá queimando. Poderiam ser anos, poderiam ser décadas. Como assim décadas? Como é que ela tem combustível suficiente para estar queimando há décadas? Isso é porque a caverna está situada em um campo de gás natural. Essas áreas de gás vazam de bolsões de gás natural subterrâneos, que geralmente são extraídos para venda comercialmente. Mas como é que essa seção desabou e se tornou uma cratera? Ninguém sabe. Algumas teorias especulam que foi causada por um acidente de perfuração nos anos 1970. Outros afirmam que foi incendiada para evitar o acúmulo de gases tóxicos, e o fluxo constante de gás manteve toda a cratera queimando desde então. Seja qual for a causa, esse é um fenômeno natural que eu tô feliz em ver através de uma tela em vez de visitar pessoalmente. E eu não quero encontrar o diabo tão cedo.
Qual desses momentos você gostaria de testemunhar com seus próprios olhos? Tem algo que você já viu pessoalmente e eu não mencionei aqui? Me conta nos comentários aí embaixo e, como sempre, obrigado por assistir.